Estamos ao vivo, meus amigos. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Deixa eu conectar o fone aqui. Anne. Pessoal que for entrando aí, ó, já dá um feedback a respeito do áudio para a gente poder ver se está tudo certinho e iniciar e esperar aí a nossa convidada entrar para a gente poder iniciar o nosso bate-papo, tá? Hoje vamos conhecer aí mais um especialista em inventários, mais uma pessoa que atua na área e vamos ver aí o que ela tem para nos contar, né? São cada um tem uma história e hoje nós vamos conhecer a dela. Vamos ver como é que funciona. Olha lá, ó, já me deram feedback, a Chay, o áudio está ótimo. Aline, bom dia. Bom dia, meus amigos, né? Bom dia. Hoje, quinta-feira, se eu não estou enganado, quinta-feira, a gente se perde no meio da correria. Quinta-feira e hoje nós vamos iniciando com tudo já. Já chegando ao final da semana e vamos lá, vamos que vamos. Vamos só esperar a doutora Viviane entrar. Aí manda uma solicitação, doutora, assim que entrar, para eu poder já te chamar aqui. Que eu sou tão ogro que eu não consigo chamar sozinho. Vamos lá. Grande José Aldori, sempre presente aí também. Wagner Pereira, bom dia, Wagner. Vamos que vamos, meus amigos. Tamires, bom dia. Meu povo, estamos aí. Começando mais um dia. Larissa, Vitória, a turma tá entrando aí, ó. Já mete o dedinho nesse coraçãozinho aí, isso é importante. Rosa Santoro, bom dia. É isso aí. Eduardo, nosso querido aluno. Bom dia, Eduardo. Marcelo Campos, bom dia. A turma tá em peso aí, ó. Valnete, nossa querida aluna. Valnete que também já participou aí do quadro. Já contou as histórias dela. Maravilhoso. Que energia. Obrigado. Estamos aí, é isso aí, meus amigos. Não pode parar, não. Tem muita gente precisando de bons advogados e inventários. Ó, Wagner, o senhor tem livro publicado? Ainda não, tá no projeto aí 2022. Tem que sair, né? A Viviane já apareceu aqui, peraí, deixa eu chamar ela aqui, peraí. Pera lá, calma. Café hoje é com inventários, é isso aí. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Aí, agora vai dar certo. O controle aqui que eu ar. Aí. Vamos lá, vamos aguardar. Aí, olha ela aí. Bom dia, doutora. Tudo Bom bem? dia! Bom dia a todos, tudo bem, professor? Tudo ótimo, maravilhoso. Melhor agora, né? Vamos ouvir a sua história. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. E antes de mais nada, Espero que não sei sim. se está me ouvindo bem, tá tudo certo por aí? Tudo certinho. Maravilha. Estão me Ó, ouvindo bem? eu aqui tá perfeito. Tá bom. Antes de mais nada, doutor, eu quero, né, agradecer aí o pronto aceite do convite, né, e dizer que é uma honra estar aqui batendo um papo com você e que a sua história, a sua forma de atuar, a sua experiência sirva de exemplo aí para a turma, não só para os nossos alunos, seus colegas lá do treinamento, mas com o pessoal aí também que nos acompanha, que buscam também essa atuação mais especializada, que conseguem visualizar um horizonte aí para a advocacia dentro disso. E o objetivo, eu sempre costumo dizer, né, para as pessoas entenderem o porquê que a gente convida os alunos para estarem aqui, para darem o depoimento, para inspirar as pessoas, é justamente para que todos possam ver que é possível, né? Não é uma coisa de uma pessoa iluminada que começou a atuar e por um acaso deu certo. São pessoas comuns que estudam, que trabalham, que se dedicam bastante, que se esforçam e que conseguem viver bem da advocacia, conseguem se dedicar de forma, eu diria, muito competente àquilo que estão fazendo. E eu acho que a grande lição que fica, eu acho que deve ser sempre essa, que é possível, basta querer, né? Tem que se esforçar. Então, para a gente começar, eu queria que você dissesse aí, né, para quem não conhece,
o seu nome, onde é que você mora, onde você atua. Conta um pouquinho aí pra gente. Vamos lá. Meu nome é Viviane Delgado, tá? Eu trabalho, advogo aqui em São Paulo, capital, na Zona Leste. Tenho 25 anos de formada, então eu já tenho aí um tempinho na advocacia, tá? A minha especialidade é direito imobiliário, sempre foi até desde antes de eu me formar, tá? Eu comecei como estagiária em crédito imobiliário num banco multinacional, e daí foi. Então foi para locação, então eu me encontrei nesse ramo, eu gosto desse ramo. E o que aconteceu? A necessidade que eu tive as coisas vão aparecendo, porque cada caso é um caso, né, professor? É um Sim. laboratório para a gente. E muitos casos de regularização imobiliária, e que envolviam inventários. Ontem, foi em uma das duas lives, o senhor comentou sobre isso, acho que foi com o professor Marcel. Sim. A gente acaba tendo conhecimento, mas não domínio. Tá? Então, eu tinha essa necessidade de agregar mais conhecimento para poder oferecer mais resultados e tudo mais, só no inventário. Eu não queria fazer uma pós-graduação, uma outra pós-graduação em direito de família, para pegar a parte sucessória. Eu queria algo direcionado para inventários. E foi o que eu encontrei no seu curso. Então, me sinto muito, muito mais segura de qualquer outro caso. Os casos que apareceram aqui, para apresentar a solução, não só depender de um escrevente, do inventário extrajudicial, né, na minuta, você ir lá, você ir argumentar o porquê. Por que você está dizendo isso? Não, e às vezes a gente acaba até trocando experiências, né? Sim. Foi muito importante. Eu acho, estou no comecinho disso, né? Porque eu ainda estou terminando o curso. Mas foi muito gratificante para mim. Espero que... Então, assim, só para o pessoal entender. Você iniciou até antes, né, de iniciar na advocacia, você já mexia com a área imobiliária. Aí depois que você se formou, você começou a atuar nessa área. Sim. E dessa área, aí começou a surgir a necessidade de situações envolvendo a regularização de imóveis que envolviam o inventário. E aí, a partir daí, você falou, eu preciso também começar a entender de inventário. Foi essa isso mesmo. a história. Ah, que legal. É isso mesmo. E assim, hoje, assim, você já você está com o inventário andando, como é que está a questão? Sim. Olha, de quando eu comecei o curso, foram 3 casos novos. Deixa eu só entender. Você já tinha atuado em inventário antes de me conhecer, antes de entrar para essa especialização, vamos colocar assim? Sim. Sempre fiz uma coisa ou outra, mas sem o domínio, sem o conhecimento adequado. Não sentia segurança ainda para atuar. Não. Tanto é que eu escolhi os casos que eu achava que eu tinha condição de pegar ou não, né? A gente não pode se aventurar, nunca me aventurei. Então, eu escolhia, falava, não, isso eu tenho condição de fazer, isso eu não tenho condição de fazer. Tá? Então, mas hoje eu já não escolho mais. Hoje o que aparecer você pega. Sim, vamos estudar e vamos fazer. Eu tenho certeza que eu tenho capacidade de fazer, né? Que legal, que bacana. Então, assim, e depois que... Você é de qual turma? Do treinamento? Travou, desculpe, professor. Você é de qual turma do treinamento? Eu acho que a turma 2. Turma 2. Teve uma turma agora no final do ano, não é? A anterior. Não. A anterior. Então você é da 5. A tua turma é acho que de outubro, se eu não estou enganado. Isso mesmo, é a de outubro. E de lá para cá, você já pegou 3 inventários. 3 inventários e estou na iminência de pegar mais 2. Olha só, rapaz, dá mais de um por mês. Depois, não conta aqui não. Depois você me conta só para mim qual que é o segredo de pegar esses inventários aí. Teve um deles, professor, teve um deles que eu estava quase desistindo. Porque eu não sabia, realmente eu não sabia. Era um caso de regularização imobiliária. Todos eles são regularização imobiliária.
E eu não sabia mais para onde ir, qual a alternativa. E aí foi na sua mentoria, na mentoria do curso, que foi num sábado, eu falei, não, eu vou aproveitar, eu vou conseguir esclarecer essa dúvida. Uhum. Peguei o caso. Olha só, que bacana, que É, legal. E sábado tem de novo, viu? Se tiver algum aí, já deixa reservado. bacana, Tá, e pode assim, deixar. então então você já pegou 3 inventários, tem mais 2 aí engatilhados. E aí, assim, conta pra gente. Ó, eu imagino, né? Tô supondo aqui. E aí, qualquer coisa você me corrige. Os clientes vieram já de te conhecer da atuação imobiliária, ou não? Você já está presente nas redes sociais? Sim, Como é que tá? estou presente, mas não atuante como deveria. Mas está Mas nem dá. nos meus planos, Mas nesse ritmo aí nem dá tempo, né? 5 inventários não em deu. 3 meses? Professor, esse último trimestre, para mim, foi assim alucinante. Realmente não deu. Muito trabalho, sabe? Final de ano realmente é muito corrido. Uhum. Então, eu coloquei como meta agora, em 2022, vou procurar estar mais atuante na rede social, né? Para até aumentar a carteira de clientes. Mas esses clientes que eu tive já eram clientes da minha carteira, que eu fiz os Entendi. inventários. Olha Tá? só que legal. Se você ampliou o leque, né? Se sentiu mais segura, fica mais fácil para você trabalhar com aqueles que já eram clientes, né? E é legal isso, Sim, Viviane, para o pessoal entender também, né? Às vezes a pessoa já advoga, já tem ali, né, uma atuação muito ativa, mas falta um pouco de segurança, né, para poder bater no peito e falar, não, agora eu atuo nessa área também. E aí, sim. fazer essa nova especialização chegar até os clientes para eles saberem que agora pode contar com você também a respeito disso. Eu acho que esse é um erro também que muitos advogados cometem, principalmente esses que fazem transição de carreira, que de repente é um biqueiro, com todo respeito, né, ou generalista lá, e de repente quer se especializar numa área e esquece de fazer um contato com os clientes que já possuía a respeito dessa nova atuação, né? Porque antes de buscar novos clientes, a gente tem que sempre pensar em cultivar os que a gente já tem, né? Exato. Porque Sim. esses já nos conhecem e já sabem se a gente trabalha de forma correta ou não, se nós somos organizados ou não. Então, por que não divulgar para os clientes que nós já temos ou clientes que já foram nossos sobre a nossa atuação nova, né? Olha, agora, principalmente num momento como esse, né? É o que eu costumo dizer. Será que todo mundo que você conhece sabe que agora você atua em inventário e consegue resolver qualquer inventário? Se não, você pode estar perdendo cliente e dinheiro. Porque hoje, ou a pessoa perdeu alguém, infelizmente, ou é difícil alguém que não conhece alguém que perdeu alguém com essa pandemia, né? Então, eu acho que, assim, o caminho é muito esse. Basta a gente começar a se divulgar um pouco mais, né? Com certeza, precisa. E o que eu noto, eu não sei, as pessoas, eu acho muito cruel a legislação, os prazos que são estipulados para que a família tome alguma Providência. decisão com relação isso, a inventário. As pessoas ainda, 2 meses, as pessoas ainda são muito fragilizadas e tudo mais. Passa, a gente deixa, tem o prazo que a família precisa, cada família tem a sua característica. Sim. E quando as pessoas caem em si, que tem que resolver essa pendência do inventário, do pai, do avô, né, enfim, já tem penalidade, né, com Exatamente. tributação, além de tudo, de toda essa dor de cabeça que as pessoas acham, né, que é para isso que a gente é contratado, para resolver essa Sim. dor de cabeça, ainda tem a questão do bolso, né? Então, eu acho que isso precisa ser cada vez mais esclarecido, para que as pessoas saibam, infelizmente, é assim que funciona, tá? É o prazo que tem para entrar com o inventário, cada estado tem o seu prazo para recolhimento do imposto, Uhum. infelizmente, mas a gente precisa, acho que tem que fazer cada vez mais a divulgação em rede social, não sei qual é o meio, mas para esclarecer as pessoas, porque senão vira uma bola de neve. O que eu vejo, professor, é assim, as regularizações são 5, 6. Eu fiz uma de 9 sucessões. Nossa 9, Senhora. tá? Não.
não pode deixar, né? Fica difícil, porque aí já tá depois, já faleceu um, já tem neto, já tem bisneto, os interesses mudam, as pessoas não sabem, não estão ligados pelo aquele afeto que tinha naquele primeiro grupo, né? Então, é muito complicado. Dificulta então, tudo, né? Dificulta, e encarece, né? Não tem Sim, jeito. claro. Todo Encarece mundo também. perde, né? Todo mundo perde. E é interessante Isso. você falar isso, né? Porque, assim, infelizmente, né, o que a gente observa muito aí em casos que deram problema, vamos colocar assim, é que muitas vezes, por conta desse prazo muito curto e pela má orientação, isso é importante a gente registrar, por isso que eu bato muito. Você Sim. precisa se especializar, você precisa ser uma pessoa correta, você precisa entender que você está ajudando a pessoa no momento mais difícil, talvez, da vida dela. E muitas vezes, por conta desse prazo ser muito exíguo e da falta de uma orientação de um profissional competente e correto, é feito muitos acordos aí péssimos, que são prejudiciais a boa parte dos herdeiros e que depois, às vezes, é quase impossível corrigir, né? Então, às vezes, a pessoa fica pressionada, porque tem que tomar uma decisão rápida, senão tem uma multa do ITCD ali, que o advogado, que é malandro, ele sabe utilizar isso daí para gerar uma necessidade de urgência no cliente para poder fazer ele aceitar qualquer coisa. E aí, no final, quando ela respira, passa aquele momento de fragilidade, que ela volta a uma realidade mais palpável, ela percebe que ela não fez um negócio que seria bom, né? Ela abriu mão, às vezes, de uma coisa que não precisaria. E tudo isso, eu acho que é a união dessa pressão, que tem que ser feita em 2 meses, senão vai incidir uma multa, na maioria dos casos, né? E também os profissionais, que infelizmente, os biqueiros, que não entendem a função que eles estão exercendo, o relevante papel social que eles exercem ao atuar em inventários, e aí acaba gerando isso. E aí, muitas vezes, eu já tive muitos casos assim, as pessoas procuram, falam, olha, eu fiz um acordo lá no inventário do meu pai, da minha mãe, e eu acho que eu não me dei bem, não. Teria como rever isso daí? É difícil, depois que já assinou, escritura pública. Quanta gente já falou, mas fiz a escritura lá, mas acho que eu saí no prejuízo. Você vai ver, a pessoa realmente saiu. Mas como é que você vai fazer? É difícil, né? Uma ação para anular hoje uma partilha, para anular uma escritura pública, quem sabe, quem atua um pouquinho, sabe, não é simples, é uma coisa difícil. Eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou. Talvez seria o caso de repensar, dar um pouco mais de prazo para as pessoas terem a possibilidade de tomar uma decisão mais consciente, né? Porque isso faz a diferença, sim. E, doutora, assim, na atuação em inventários, o que mais que você acha assim, que é determinante? Tem alguma experiência que você já passou assim, em inventários que você achou? Fala, caramba, isso daí eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer, foi uma experiência legal que você dá para compartilhar? Olha, teve um caso de uma regularização de inventários que a gente terminou agora em setembro. Eram 8 herdeiros, né? E um deles iria adquirir a parte dos demais. Mas ninguém queria resolver nada. Ninguém, né? E tinha uma casa fechada, ninguém queria. E aí foi um trabalho de negociação, foi um trabalho, exigia sobre partilha, o imóvel tinha ficado fora de partilha anterior, tinha pessoas que já moravam em outro estado. Bom, para a gente chegar no, ok, vamos fazer, demorou 6 meses. Tá? Então, tem essa parte da negociação, né? Então, as pessoas têm que estar dispostas, né? E a gente tem que ter essa argumentação, colocar para o cliente, para o grupo, né? Geralmente em grupo, né? A necessidade que tem que regularizar esse imóvel. Imóvel irregularizado é patrimônio desvalorizado, que precisa, né? Então, foram 6 meses de negociação. Chegou uma hora que eu achei que já não ia mais. Não ia, porque as despesas, todo mundo querendo saber quanto que ia pagar, a gente não tem como prever. Vira o ano, virou o valor do IPTU, virou tabela de custas.
Vamos lá. Agora é tanto, agora é tanto. Eu acho que foram 10 relatórios prévios, professor. 10. Não, não vai dar, não vai dar. Até que eu falou, tá bom, eu compro, pago tudo e desconto do final. Ok, ok. E aí foi. Mesmo assim, depois disso, bom, demorou quase um ano, professor, desde a negociação, isso porque eu fiz em extrajudicial. Uhum. Mas deu para fazer Esse foi o e mais trabalhoso ou não? até então era, mas eu acho que o que entrou agora em dezembro vai me dar mais trabalho, porque é judicial e Ah, tem litígio, né? Então, quando ah, tem litígio é um pouco mais complicado, né? Esse vai ser o desafio de 2022. mas você vai Já resolver estou sim. preparada. Que legal. Poxa vida, olha, muito bacana. E é interessante assim, né? Como você, você pega a bucha e tá indo para cima para resolver, né? E é legal, eu tava pensando aqui, né? Você está praticamente criando uma nova modalidade, um novo nicho, inclusive, né? Que é a regularização de imóveis e inventários. Sim, Que sim, com legal. certeza. A gente tem que inovar, né? A gente tem que fazer a diferença. Fazer o que todo mundo faz, a gente não vai sair do lugar, né, professor? Sim. Não, eu acho assim, eu Né? acho super válido, entendeu? Porque é isso que está faltando na turma hoje, entendeu? É ter um pouco de criatividade. Porque, como eu falei, acho que foi na live, salvo engano, de segunda ou de terça-feira. Quando você estiver se apresentando como advogado, você já começou perdendo. Porque advogado está cheio, você tem que ser diferente. Você tem que. Agora, vamos ser sinceros aqui, né? Só entre nós e a turma que está aqui. É diferente você chegar por alguém que está ali num ambiente bacana, que você pode prospectar um cliente, e você chegar para ele e falar assim: olha, eu sou advogado, mais um. Agora você chega e fala: não, o que, que você faz? Ah, eu regularizo imóveis em inventário. É diferente? A pessoa fala: como assim, né? Que trabalho é esse? E disso daí você começa ali um diálogo que pode te viabilizar, ainda que a pessoa não tenha nenhum problema e não esteja precisando, se alguém vier a comentar com ela a respeito disso, ela vai lembrar que você é diferente, você não é um advogado, você regulariza imóveis em inventário. Se alguém falar em regularização de imóveis de inventário, fala: ah, peraí, eu conheci uma pessoa que acho que pode te ajudar, vou passar o contato. Então, assim, é uma forma já que essa criatividade eu acho que falta para o profissional que quer efetivamente se destacar. Porque fazer o que todo mundo faz, gente, o resultado já está aí, é o que você está tendo. E provavelmente não deve ser muito bom. Então, às vezes a pessoa diz: ah, mas eu vou ficar inventando. Por que não inventar? Onde que está escrito que é proibido você inventar um novo ramo de atuação, né? Agora, tem um colega, o Dr. Marcos, que é um grande amigo meu, formou comigo, um irmão que eu considero, ele se autodenomina especialista em imobiliário bancário. E, segundo ele nunca viu ninguém falando a respeito disso. Olha só, ele criou uma especialidade que é o que ele entende, né? Uniu duas áreas do direito ali e hoje ele atua nisso. Por que não também, né, no seu caso, regularização de imóveis e inventário? Porque eu sou especialista em regularizar imóvel e inventário. Você vai, Sim, já cria. Aí é o que as pessoas precisam entender, Viviane. Eu acho que isso daí eu acho que é legal até para você dar esse depoimento. O fato de você afirmar que você é especialista em regularização de imóveis em inventário não significa que você não possa regularizar um imóvel que não esteja em inventário e não significa que você não pode atuar num inventário que não tem um imóvel regular, né? Esse é um chamariz, é isso que as pessoas precisam entender. Você precisa ter o conhecimento e você precisa ter vamos dizer assim, um slogan para chamar a atenção da pessoa e você sair da concorrência. Você entende dessa forma também? entendo, entendo. Eu costumo comparar assim. Hoje em dia, a gente vai no ortopedista. O ortopedista, tá? Tem o ortopedista que cuida do ombro, do joelho, da coluna, tá? É a mesma coisa, eu me coloco assim, eu sou o quê? Eu sou ortopedista, eu sou advogado de direito imobiliário, que faço regularização de imóveis, que trabalho com locação, trabalho também com aquisição imobiliária, tá? Faço também parte de uso capião, que envolve parte de patrimônio, faço planejamento sucessório, faço inventário, tá? Então, é isso. O meu nicho é o direito imobiliário, mas
me detenho e me aprimoro nessas áreas, tá? Porque eu acredito muito que não dá, precisa da especialização, você tem que se dedicar àquilo que você propõe a fazer, para você fazer o melhor. Sim, o claro. melhor. Independente da profissão, né, professor? Se você não coloca amor, dedicação, se você não domina o que você está fazendo, não vai dar certo, né? Então, é empenho, é estudo constante, cada caso é um caso, você ter carinho por aquele trabalho que você está fazendo. Eu me coloco muito e falo, e se fosse para mim, e se fosse eu, como que eu faria? Cara, eu Tá? É acho, muito, Vivi, assim, né? agora você tocou no ponto central, sabe? Porque, assim, eu acho que se fizer uma enquete no Brasil, assim, o que as pessoas mais detestam em advogado, muito provavelmente é a falta de contato. Porque a maioria dos advogados, assim, na hora de captar o cliente é uma maravilha, é um amor. Depois tem advogado que não fala mais com o cliente, que não atende mais o cliente, que não tá. Tudo bem que tem cliente que é inconveniente, ele te liga à noite, ele te liga sábado, domingo, aí tudo bem. Mas, pô, o cara tá te ligando num horário comercial, tudo legal, ele quer saber a informação do processo dele, você foi contratado. Uma vez eu captei um cliente, inclusive, no inventário, né? E os honorários que eu cobrei seria de 50 mil reais. E aí, só que era um cliente problemático, assim, né? Ele ligava demais e tal, e eu tava perdendo a paciência. E aí é engraçado que veio à minha cabeça isso que você falou. Eu falei, caramba, se eu tivesse pago, já comecei pensando assim, no que hoje eu pagaria 50 mil reais para alguém? Já comecei assim. Aí eu cheguei à conclusão que pouquíssimas pessoas conseguiriam tirar 50 mil reais de mim. Aí eu falei, tá, e o que eu esperaria de uma pessoa para quem eu paguei 50 mil reais? Será que eu esperaria um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado? Como é que eu gostaria de ser tratado por alguém que eu paguei 50 mil reais para prestar um serviço para mim? Viviane, nesse dia eu descobri que não importa, a não ser, igual eu falei, aquele cliente que liga à noite e que, assim, é aquele que você sabe que não é uma emergência, principalmente em inventário, que tem muita fofoca, né? Tem cliente que te liga 10 horas da noite para contar que viu um herdeiro passando com um carro do espólio na frente da casa dele, né? E acontece. Esses não, você já sabe, você não vai dar muita moral, não. Mas, no geral, horário comercial e tal, assim, hoje eu prezo muito por atender, por dar atenção, não importa o que está acontecendo. Porque, assim, o inventário, depois eu quero que você confirme isso, ele te propicia honorários acima daquilo que é o normal, das ações normais. E eu acho que o teu atendimento também não pode ser normal, como o das ações normais. Eu acho que você tem que prestar um atendimento, ter mais porque o cliente de inventário, principalmente, ele quer muito esse contato, esse carinho. Eu acho que ele é meio órfão, né? Porque ele perdeu alguém, ele ficou órfão, então ele quer um pouco mais de atenção, ele quer um pouco mais de cuidado. E eu acho que pelo valor que a gente cobra, eu acho que a gente tem que dar essa atenção. Mas aí é um negócio que eu já consegui, assim, só de conversar um pouquinho com você, eu já percebi que é o que talvez as pessoas não consigam fazer isso por um detalhe bem simples, que é a vocação. Tem muita gente que não advoga por vocação, advoga por necessidade, advoga porque alguém está pedindo, advoga porque é cobrança da família, da sociedade, porque fez uma faculdade e acha que agora tem que fazer aquilo, senão a vida não vai fazer sentido. E eu acho uma perda de tempo enorme, né? Como eu falei, acho na segunda-feira, o objetivo de vida de cada ser humano é viver sua vida da forma mais intensa possível e desfrutar dela, tudo que ela tem a oferecer. E não vale a pena você construir uma carreira baseado em uma profissão que você não se sente vocacionado para aquilo. E é engraçado, eu consigo perceber quem fala da advocacia por vocação e aqueles que eu vejo assim, só tá ali porque quer um dinheiro. Viu que assim, de repente, inventário dá dinheiro, eu vou atuar em inventário, é a minha salvação, mas você vê que a pessoa quer dinheiro. E são essas pessoas que não tratam bem o cliente. Porque todos que eu já conversei, que eu senti que é vocacionado, todos eles, você viu um brilho ao falar do cliente. Pode ser chato, você vai falar mal do cliente uma hora, mas você via assim, um brilho. Que ele sentiu orgulho do cliente, de resolver o problema do cliente. E só quem é vocacionado tem esse brilho. Não sei se você confirma isso. Com certeza, professora.
É vocação, é amor, tem as pessoas que escolhem carreira pública, né? Mas, por exemplo, eu não me vejo, né, em nenhuma outra atividade, em nenhuma outra profissão que não fosse advocacia. Tá? Já pensei, tem aqueles momentos, porque nem tudo são flores, aliás, a gente sabe que são poucas as flores, né? E lógico que tive momentos da minha vida de falar, não, vou mudar, vou virar paisagista, chega, não quero mais, não quero, vou trabalhar com pet shop, trabalhar com os animaizinhos, né? Não é, não está em mim. E toda vez que eu pensei em desistir, me apareceu uma oportunidade. Fala, Olha opa, só. tá? Não é por aí. Então, amo o que eu faço, amo advogar, amo regularizar. Hoje mesmo vou entregar uma documentação para um cliente. Faço com carinho, monto pastas. Que gostoso que é, sabe? É o resultado do teu trabalho e é um resultado diferente que você faz. Não é simplesmente pegar a escritura do cartório, o envelope e falar, toca, tá aqui a tua escritura. Não. Você tem que explicar o que foi feito, você tem que prestar contas do que ele, conferir as despesas que ele gastou, né? Então, é isso. Eu acho que tem a vocação mesmo. Eu gosto, amo do que eu faço e assim, espero poder fazer cada vez mais. E o senhor falou da questão de receber o cliente que paga, né? Eu não sei, professor, eu não trato diferença nenhuma daquele que tem um patrimônio de 1 milhão, patrimônio de 100 mil, patrimônio de 30 mil. Né? Eu acho que cliente é cliente, independente do patrimônio que ele tem, independente de quanto ele vai render para você. Porque ele pode não estar rendendo naquele trabalho, mas de repente ele pode gostar do seu trabalho e te indicar para um outro que vai te trazer um rendimento diferenciado. Né? Então, cliente é semente, qualquer um, independente dela, ela vai frutificar de alguma forma, né? Então, e se eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar, puxa, não tenho. Então tá bom, esse não pode pagar, vai pagar um mínimo simplesmente para valorizar que não fez de graça. Outro vai vir vai ser colocado no meu caminho e vai remunerar o que ele não pôde fazer, né? Exatamente. Então, a Eu gente acho. tem que fazer a nossa parte. É bem isso. Eu acho assim, você não é obrigado a advogar para ninguém. Esse é um problema que a gente vê muito, né? Você não tá, ninguém colocou uma arma na sua cabeça e falou, você vai advogar para fulano. Ou você vai advogar por tanto para fulano. E aí eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, o cliente pagou pouco. Vai, pagou pouco porque você cobrou pouco. Você não era obrigado a pegar. Então você não está dando atenção para o seu cliente porque ele te pagou pouco. E quem é que cobrou pouco? Foi ele? Ele te colocou uma arma na cabeça e falou: eu vou te pagar pouco e você vai ter que advogar para mim. Não, você não tinha obrigação de pegar. Já que ele está pagando pouco, por que você pegou? Por que você não falou, não, então eu não tenho interesse em atuar? Pronto. Agora, meu amigo, você foi contratado, você tem que prestar o melhor serviço que você puder. É como você falou, né? E a Mayara comentou ali: semente. Quando as pessoas enxergarem o cliente como uma semente, porque é ali que você vai mostrar, principalmente quem está começando. Isso aqui é para todo mundo, mas para quem está começando é mais ainda. Porque rede social é bom, o boca a boca é bom, mas não tem nada que vai te trazer mais cliente do que um outro cliente satisfeito. Um outro cliente que foi bem atendido, que você entregou um resultado para ele. Porque é esse cliente que vai trazer, eu diria até cultivar outros clientes para eles poderem te procurar. Ele vai falar, ele vai brigar se for o caso. Fala, não, você vai ter que procurar o meu advogado, porque ele é que resolve isso daí. Ele já resolveu o meu, você não vai procurar outro, não. Que é a mesma coisa. É igual o vendedor. Quando um vendedor te atende bem, meu amigo, você quer que todo mundo procure ele. As pessoas não entendem que você é advogado, é um vendedor também. Procure fazer o melhor atendimento que você puder, porque assim como ocorre com os vendedores, as pessoas vão querer te indicar e vão querer que a pessoa vá atrás de você, porque é você que trata o ser humano bem, né? Mas, infelizmente, falta essa visão, né? A faculdade, infelizmente, ela não dá essa visão de negócio para a gente. E aí nós saímos muito crus da universidade e achamos que advogar é montar um escritório, fazer um cartão
e começar a divulgar que a gente atua para todo que é lado, né? Infelizmente, hoje em dia, a advocacia não permite mais isso, né? Hoje em dia, a advocacia, ela precisa ser nichada, precisa ser especializada, você precisa aprender a vender, você precisa aprender como é que lida com o ser humano, porque Uhum. senão não adianta, não vai. Além da vocação, você precisa se capacitar para fazer isso, senão não vai. Ó, o grande Marcel presente aí na área, né? O gênio da regularização de imóveis. Então, assim, Viviane, é muito propício, acho que você falou, essa questão da semente, eu acho que é marcante mesmo. A gente precisa começar a enxergar os clientes como uma sementinha. Você planta, você cuidou bem dela, ela vai germinar por onde ela passar. E você não vai precisar estar lá divulgando teu trabalho, ela vai divulgar. Agora, se você tratou ela mal, ela vai morrer ali, ela não vai se tornar fértil. E aí você perdeu talvez a sua melhor oportunidade de divulgar o teu trabalho. Muito É isso isso. mesmo, com certeza. Inclusive, quando a semente é boa, você tem os seus clientes, às vezes eles querem até que a gente seja biqueiro em outras áreas, porque eles acreditam tanto no nosso resultado, como aquele caso. Ai, mas a senhora não faz isso daqui não, isso eu não faço. Ai, como assim a senhora não faz? E agora, como que eu vou procurar outro advogado? Né? E aí a gente também tem que tomar cuidado, né? E falar, É, e não, é, isso eu não faço. mas aí é legal assim, que quando você se estrutura bem, que você tem esse tipo de coisa, você consegue até enxergar quais são as áreas que de repente vale a pena você aprofundar um estudo e também se especializar. Ou procurar colegas para parceria. Falar, olha, eu tenho uma Sim, demanda assim, eu não atuo, eu só atuo nessa área, eu sei que você atua, pessoas que sejam da sua confiança. Falar, ó, vamos fazer uma parceria? Eu te indico, aí se for o caso, você me indica de inventário e a gente vai fazendo. Isso daí é bacana, para você nunca deixar o cliente na mão também. Isso é importante. É sim, legal você ter tocado nesse assunto, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou atuar só em inventário. E se aparecer outra coisa? Não significa que se você se sentir preparado, você não possa pegar. E se você não se sentir preparado, nada impede que você tenha um parceiro que é especialista naquela área, que você vai fazer uma parceria, vai indicar, vai ganhar alguma coisa também. Inclusive, vai ganhar não só naquele cliente, mas em clientes que ele também vai poder te indicar, né? Isso aí é uma visão que você também precisa ter para você atuar de forma especializada, porque vai acontecer. Vai aparecer, igual você falou, aquelas propostas indecentes, né? Não, mas é só invento. Mas eu estou com um caso aqui, você não faz um penal para mim? Que o meu filho, ele foi preso numa blitz e tal, você não consegue resolver? E eu vou te pagar e tal. E às vezes você fala, caramba, né? Eu preciso atender esse cliente, talvez eu possa perdê-lo. Então, ter a parceria é legal, porque o cliente vai ver que é você, já vai gerar uma credibilidade para o colega, e aí nisso daí todo mundo ganha. Eu acho que você também não perde o cliente, né? sim, sim, não pode, não dá para arriscar, né? Porque às vezes a gente quer ajudar e acaba prejudicando, não pode, não cabe a aventura, né? Enfim, mas as parcerias resolvem sim, com certeza, né? Pegando um parceiro que se afiniza com o teu jeito de trabalhar, a forma de atender o cliente, né? Então, tudo isso tem que ser bem alinhado, porque senão você perde o cliente também, Sim, você né? pegar Você um não acaba. vocacionado, acabou, já era. É, é. E às vezes não é fácil, viu, professor, encontrar um profissional, né, que tem o mesmo É a objetivo, exceção, né? é É a exceção. exceção. É por isso que, assim, mas isso, Viviane, eu vejo como a grande oportunidade da advocacia, né? Porque, assim, a partir do momento que, se os colegas entendessem que é tão simples, é só fazer o básico para você se dar bem na advocacia, eles começariam a fazer, assim, para ontem. Porque assim, tem tanta gente ruim no mercado, tem tanta gente, não é nem só tecnicamente, mas tem tanta gente ruim de atendimento, tem tanta gente ruim de não estar preocupado com o cliente, que se as pessoas soubessem que basta ela estudar um pouco, se especializar numa área, entender um pouquinho de atendimento, entender um pouquinho de ser humano e se colocar no lugar do outro, assim, não existiria concorrência. É muito pouco os que fazem isso. Muito pouco. E geralmente os que fazem isso são os que têm bons resultados. E as pessoas têm dificuldade de entender, né? Às vezes não é nem entender, é aplicar. E aí por que não aplica? Porque não tem a tal da vocação. Aí fica mais difícil mesmo. Eu vejo dessa forma.
E dá trabalho, tudo dá trabalho, né, professor? Né? Então, você se dedicar, você estudar, você se rever sempre, o que está acontecendo, por que eu perdi esse cliente, aonde foi que eu ganhei esse que estava tão resistente e, de repente, deu certo o trabalho dele. É constante, né? Eu peguei um caso, peguei 10 casos, estou com o meu caixa fechado. Não, a vida não está ganha, porque isso Essa vai é acabar ótima. e você precisa, né? Você precisa estar sempre se reciclando como profissional, como pessoa, vendo qual que é o perfil do seu cliente, né? Então, um perfil mais arrojado, um perfil mais acometido, um perfil, eu atendo mais idosos, né? Então, você tem que se adequar a uma mentalidade de pessoas mais velhas, não, são jovens. Então, sempre você tem que estar se revendo, eu acho que isso em qualquer profissão, né? Uhum. Mas a gente tem uma responsabilidade maior, porque eu lido com patrimônio, né? Então, dos outros, patrimônio é dinheiro, então tem que tomar cuidado. Mas essa revisão é constante, não, é trimestre a trimestre, como o seu planejamento, né? É porque, Trimestre a não, sabe o que é engraçado, assim? Por que que a maioria das pessoas, a advocacia hoje, se ela não for vista como empresa, já começa aí, esquece, você não vai viver. É empresa, advocacia, nem que seja só você. Você é a sua empresa. E qualquer empresa isso que mesmo. se preze, que vá se manter no mercado, se ela não tiver planejamento, e é o planejamento que vai viabilizar essa análise que você falou desse feedback, ela também não sobrevive. Por que que a maioria das pessoas perde cliente e não sabe por quê? Porque não tem planejamento. Porque se você planejou, a minha meta é ter tantos clientes, faturar tanto e isso aqui. Você vai ter suas ações para poder chegar aquilo dali. Se não deu certo, você precisa verificar. Bom, eu precisava de tantos clientes para faturar tanto, eu tive tantos clientes e faturei tanto. O que que aconteceu com os demais clientes que eu... O que que aconteceu, por exemplo, com os atendimentos perdidos? Quando você tem Isso. planejamento, você tem um momento que você vai sentar e falar, peraí, por que que eu atendi 10 e só fechei 5? Onde foi que eu errei? O que que eu fiz nos 5 que deram certo e o que que eu não fiz nos 5 que deram errado? Aí você consegue analisar. Mas o problema é que a maioria não se enxerga como empresa, e aí é atendimento, faz um, faz outro, aí depois a culpa é do cliente, porque ele não fechou, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e ele nunca para refletir. O que que ele poderia ter melhorado naquele atendimento para ele converter? É o que qualquer empresa faria. Se os clientes estão entrando na minha loja, eu tenho uma loja de sapato, os clientes entram na minha loja e não compram, eu preciso identificar. O meu produto é ruim, os meus vendedores são ruins, o meu preço está ruim, alguma coisa tem, a minha loja está ruim, alguma coisa tem que estar ruim. Por que que o advogado não faz isso? O cliente foi até o escritório, o cliente fez o contato, a semente que você plantou germinou e alguém chegou até você. Alguma coisa aconteceu para não fechar. O que que aconteceu? Essa reflexão todo mundo tem que fazer, né? Não fechou porque você não atendeu bem, porque você não passou segurança, porque você não soube cobrar, e não é cobrar caro, é não saber cobrar, porque para quem sabe cobrar, e aí é o feeling do momento, você nunca vai cobrar caro, você vai cobrar o máximo que o cliente pode pagar, considerando aquilo que você apresentou. É a tua estrutura que não passou confiança, é o quê? Alguma coisa foi. Alguma coisa foi. Porque se o cliente chegou até você, ele queria te contratar. Quando você entra numa loja, você quer comprar. Falta alguma coisa que não te permitiu comprar. É a identificação dessa coisa é que vai te fazer efetivamente, não aquilo que já foi, mas no futuro você corrigir para poder melhorar. Eu acho que isso precisa acontecer, né? Precisa. E, de repente, questionar o cliente, olha, o que aconteceu? Por que não deu certo? Por que não conseguimos avançar com o trabalho, né? Às vezes, nem sempre eles têm essa liberdade de estar falando. Uhum. E rever, né? É isso que o professor falou. Tem que ver. Por que foi? Não, Por não que gostei não? disso, não gostei daquilo. Por que não? É valor? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos fazer um meio termo. Fique bom para você, fique bom para mim. Sim. Entendeu? Eu consiga... Sabe, a gente tem que ter esse jogo de cintura. E tem que saber também o porquê que o trabalho não entrou, ou porque o cliente não procurou mais. Tirei a locação daqui, foi para outra imobiliária. Entendeu? Então, Né? vamos.
E é legal isso, porque às vezes, assim, na Viviane, tem cliente que, assim, ele é muito correto, ele é muito honesto, ele é muito simples até. E às vezes você cobra um valor, vou falar do inventário, você, sei lá, você cobra uma entrada mais um percentual no final. Às vezes ele não fecha com você porque ele não tem o valor da entrada. E ele ficou, assim, é um problema também que às vezes a gente tem que ter a sensibilidade, porque às vezes, assim, você cria uma imagem de tão referência, de tanta autoridade, que você cobra um valor e o cliente fala, eu não tenho coragem de pedir para ele para parcelar. Eu não tenho coragem. Então, eu vou procurar outro. Infelizmente, eu não vou conseguir contratar ele. Aí é o que você falou. Por que não perguntar para o cliente? Falar, tem alguma coisa que eu posso fazer que pode te ajudar? O que está te impedindo? Porque quando você faz isso, de repente ele se abre, fala, doutor, olha, eu acho que você é um excelente profissional, eu confio no teu trabalho, mas o problema é que eu não tenho esse dinheiro da entrada que você falou. Se você parcelasse, aí acho que daria, sabe? E tem cliente que é assim, dependendo do trabalho que você exerce, você cria como se fosse algo tão acima do normal para aquele cliente, ele te enxerga como alguém tão poderoso, entre aspas, né? Que ele fala, eu não tenho coragem de pedir para uma pessoa desse nível para parcelar. Sei lá, você cobrou 10 mil reais de entrada para fazer o inventário, mais 10% ao final. 10 mil, dependendo do valor dos bens, é coisa pouca. Às vezes o cliente, mas ele não tem naquele momento. Aí ele fala assim, eu não tenho como, eu estou constrangido, eu não vou pedir para ele parcelar 10 mil reais. Ele é a referência dessa atuação. Eu vejo ele como um grande advogado. Eu não tenho coragem de falar isso para ele. E às vezes, por conta disso que você parcelaria, né, tranquilamente, você deixou de receber uma bolada lá no final. Então, a gente tem que aprender a se comunicar, a ler ser humano, né? Eu me lembro uma vez que eu fiz uma reunião com um vendedor, e aí ele falou, ele foi, explicou, e eu estava meio na dúvida. Aí ele chegou e falou, e eu não falei que por hora não, eu ia pensar. Aí quando eu falei que eu ia pensar, olha como quem entende de vendas é diferente. Ele falou assim, conta para mim, o que te impede ainda de comprar esse produto, esse serviço? Eu falei, a hora que ele falou aquilo, ele me desmontou. Porque, caramba, né? Eu mesmo, às vezes, você não, o cliente não sabe o que está impedindo, não tem nada impedindo. E quando você provoca ele me provocou, eu falei, caramba, realmente, não tem nada me impedindo, não está faltando nada. E aí você acaba fechando por conta, de repente, de uma pergunta, né? Que ali você pode fazer. O cliente, vou pensar. É comum, meus amigos, o pessoal que está aí, advogado, é natural. O cliente muitas vezes fala, eu vou pensar. Quando ele falar isso, por que não você colocar essa mesma pergunta que é do vendedor? Tudo bem, você quer pensar, mas me conta para mim, de repente eu posso te ajudar. Ficou alguma coisa que eu não esclareci? O que está te impedindo da gente fechar esse contrato? É simples, é uma negociação à venda que você está fazendo. E isso seria, muitas vezes, com isso daí, você evita que o cliente deixe para depois, para procurar um mais barato ou coisa nesse sentido. Eu vejo assim dessa forma. E é muito do que você falou. O que eu costumo fazer quando tenho que encaminhar uma proposta, alguma coisa, coloco o meu preço, o valor. Forma de pagamento a combinar. E escuto do cliente. Como que ficaria bom para você? E depois eu entro numa contrapartida do que ficaria bom para mim. A gente acha um meio termo. Tá? Sim. Então, não dá para ter ambição de querer receber, nossa, em 2, 3 meses eu vou receber tudo. Puxa, divide, parcela, você recebe lá na frente, de repente você pega um outro trabalho e você vai com todo o seu caixa. Entendeu? Ainda mais inventário, que assim, não adianta, você pode ser quem você for. Você pode ser o número 1 de inventário do Brasil. Não, você não vai receber a bolada no início. Sempre vai ficar no final. Você não tá, Professor, nunca recebi no final, sempre durante. Nunca ficou para o final. Nunca. Mas não à vista entrar. Nunca fiz isso. Assim, tudo não, à vista não. Começar a trabalhar. Antes de começar a trabalhar, eu parcelo. Não tem problema com parcelamento. Emito boleto todo mês e tal, tenho controle disso. Mas estipulo aí um prazo. De repente vai demorar 10 meses, 12 meses, estipulo. Ou então um custo fixo. Você entendeu? Faz a mensalidade. Um custo fixo. Isso. Legal, ó. Fica Mas a dica para a turma aí, ó.
para o final, não tenho nenhum que eu fiz isso. Olha só. Então, É, tá, eu quero descobrir suas técnicas aí. Porque geralmente, assim, é o que eu ensino, né? Você pode cobrar uma entrada para você começar a trabalhar, dependendo, vale a pena, vai sim, do perfil do cliente. Você pode, principalmente quando é inventariante, cobrar essa mensalidade aí e o percentual no final. Eu vou te dar uma dica, então, tá? Já que tá. você tá nesse nível de já conseguir cobrar, além do que você cobra, por que não estipular um percentualzinho no final? Sabe por quê? Eu acho interessante isso. E assim, uma vez eu refleti sobre isso. Eu falei, cara, é muito. Eu acho isso, é uma questão muito pessoal minha. Eu acho muito ruim terminar um processo e não receber nada. É meio estranho, eu acho estranho. Falei, caramba, tá, acabou, mas não sobrou nada para eu receber. Eu já recebi tudo. Eu acho meio chato. Então, assim, geralmente o valor é o valor. Agora, eu costumo sempre deixar alguma coisa para o final para eu também me sentir bem com a finalização, entendeu? Falar assim, Sim. terminei, tá aqui, até o meu tá aqui, agora tá certo. Então, de repente, você pode pensar em colocar um valor e acima de falar, e além disso, um percentual aí do final, quando terminar, é uma possibilidade. Fica aí para você refletir aí nos Sim. próximos. E, Viviane, assim, para a gente já encaminhar para o final aqui, né? Vai dar Uhum. quase uma hora. Bate-papo bem interessante, acho que agregou bastante para a turma aí. Eu queria que você falasse, assim, eu falar que inventário é rentável, que dá dinheiro, que as pessoas que querem se especializar nisso, vale a pena a dedicação, como você falou, né? Não é assim, vou atuar em inventário. Você vai ter que estudar, você vai ter que praticar, você vai ter que se dedicar, você vai renunciar a muita coisa, né? Então, tem o lado de trabalho também, não é mágica, né? É coisa que é resultado é fruto de trabalho. Mas aí quando eu falo assim, é rentável, você pode ganhar isso, você pode ganhar aquilo, tem muita gente que fica, não, mas isso é porque é você, isso é porque você só está falando isso porque você vende treinamento a respeito disso. Então, assim, você que atua hoje, se você quiser falar valores, fica à vontade. Se não, também, eu só queria que você me dissesse. E se não for também, você pode falar, tá? Que aqui nós não estamos aqui para ficar enganando ninguém, não. Se você entende e vê na advocacia, na área de inventários, algo que é efetivamente rentável. É complicado fazer essa pergunta para você, porque você já vem de uma área rentável que é a imobiliária. Mas ainda, É, imagino que você nunca não, né? Mas assim, você não tem muita bagagem, experiência dessas, vamos colocar, sem menosprezar nada, mas assim, aquelas açõezinhas pequenas de consumidor que vai para o juizado, essas coisas. Você já atua num ramo, já atuava num ramo que é rentável, mas assim, sem comparar, mas é rentável mesmo atuar em inventário, dá para viver bem, dá para ter uma vida digna, né? Que eu acho que é o mais importante. Você consegue enxergar isso ou não? Se for não, também pode falar, tá? com certeza, professor. Como o senhor disse, né? Como eu sempre já trabalhei com patrimônio, parte imobiliária, então eu já tenho essa concepção desde lá de trás. Uhum. Então, os nossos honorários, eles são sempre cobrados, um percentual, sempre analisando o valor do imóvel. Não existe imóvel de valor baixo, né? É. Tá? Então, sempre analisado com valor venal, valor, não importa, valor de mercado, o valor, ou então o Montemor, enfim, é sim, com certeza, tá? É por isso que sempre trabalhei nessa área e acabei indo agora para a especialização de inventários, porque eu acho, dá assim, trabalhando direito, trabalhando com responsabilidade, se dedicando, estudando constantemente, tá? Então, não é só simplesmente fazer o curso, pendurar O o certificado, né? diploma, lá, o certificado, e tá tudo certo. Não, não é. É ficar até 9h30 da noite ouvindo live de professor, porque sempre tem alguma coisinha, sempre tem. Sempre tem. Olha, né? A gente nunca sabe tudo, não somos incapacitados de saber tudo. Né? Então, sempre tem alguma coisa a mais, cada caso é um caso, então vale sim. Eu digo, quem ainda tem dúvidas a respeito, principalmente do seu treinamento, é excelente, tá?
Aliás, tem coisas que eu ouço nas suas lives que eu nunca imaginei que iria ouvir num curso, numa aula relacionada a direito, enfim, falando de questões de família, falando de questões de espiritualidade. Então, assim, sou muito grata, viu, professor? Porque Que é realmente isso. o seu curso é excelente, é excelente. Essa troca de informações, essa troca de experiências e o investimento que o senhor tem, não a gente no curso, mas o senhor tem em nós, é sensacional. Eu acho que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Que legal. E assim, ó, só para esclarecer, eu falo de todas essas coisas porque eu, honestamente, eu acredito que se você não tiver essas outras coisas, não vai ter curso nenhum no mundo que vai fazer você prosperar, você viver uma vida realmente digna, extraordinária, de uma vida de desfrute mesmo, de aproveitar essa passagem aqui na Terra. Então, eu falo muito disso, né? E falo porque eu tenho convicção nisso. Eu vivo isso e eu acredito que o grande diferencial de quem tem sucesso na vida é justamente isso. Porque tem muita gente que trabalha bastante, tem muita gente que estuda bastante, e você observa, não sai do lugar. Talvez é alguma coisinha, é o que eu falei que a gente analisa no cliente, né? Por que que eu perdi o cliente? A gente tem que analisar também, por que que a minha vida não está indo para frente, né? O que está faltando? Exato. Às vezes está faltando você se autoconhecer, você se desenvolver enquanto ser humano. Já parou para pensar que talvez o problema não pode ser a advocacia, pode ser você, né? Já parou para Sim, pensar que talvez você não tem sucesso porque a sua vida familiar é um inferno? Você não tem sucesso porque você não é um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa? Isso interfere. Ninguém é pleno, realizado, sem estar todas essas áreas, a espiritualidade. Você não acredita em nada. Não é possível que tenha um ser humano que não acredite, nem que seja em energia, mas tem que acreditar em alguma coisa. Que é o que você falou. Tem dias que você não vai estar bem, tem dias que você vai estar para baixo. E quando você tem uma espiritualidade, você acredita numa energia, em alguma coisa, você sabe que amanhã vai estar tudo bem de novo, né? Isso é importante. Então eu falo isso porque eu acredito nisso. E eu fico feliz em ver que alguns, não sei se são todos, mas alguns alunos que já falaram a respeito disso, gostam, né, entendem o porquê da gente falar sobre isso. Porque, como você falou, de direito tem muita gente falando já, né? De teoria tem muita gente falando já. Agora, pessoas que falam sobre questões práticas que efetivamente podem te dar resultado. E, além disso, questões eu acho assim que vão além da parte profissional, que também interferem no seu resultado, eu vejo pouca gente falando. Eu acho que precisaria ter mais gente falando a respeito disso, né? Eu acho que isso daí é o grande diferencial. E eu fico feliz aí por conseguir levar essa mensagem, né? Se você pegou, acredito que outros também possam ter pegado, e a turma que está aqui hoje também, espero que eles comecem a perceber que é uma necessidade também. Não dá para ir sem isso, né? com certeza. Somos energia, energia do cliente, energia do trabalho, enfim, tem que estar tudo, como o senhor disse, em equilíbrio, né? A gente tem que procurar fazer isso em todos os aspectos da nossa vida, né? Uhum. Senão, não flui. Maravilha. Não flui. Viviane, para a gente finalizar, só para fazer, você já fez, mas só para afirmar a propaganda, eu sei que tem gente que fala assim, ah, não, mas e eu nem falo o valor de treinamento, nada, né? Mas tem gente que fala assim, ah, mas é muito caro, é isso, aquilo. E aí eu tento colocar na cabeça da pessoa, eu falo, mas você já parou para pensar que não é não é um gasto que você vai ter, é um investimento? Que de repente, com um cliente, você paga inúmeras vezes aquilo que você está investindo em você, né? Não tem nada a ver comigo, isso daí tem a ver com você. Aí, só para bater o martelo, tem 3 meses, pelo que você me falou aí, que você entrou para o treinamento. O investimento que você fez já voltou, imagino eu, ainda mais que você cobra, você não deixa para o final. Eu estou abismado com isso. Como você mesmo disse, a gente vai sempre vivendo e aprendendo, né? Hoje eu aprendi que talvez não precisa esperar para o final, não. Mas assim, né, deixando a brincadeira de lado, o seu investimento já voltou, já está tudo Já. certo, não te devo mais nada, vamos colocar assim.
Nada, professor, nada. Tá tudo certo, viu? Tudo certo. Já vou emitir a nota. Que bom, ó, fico feliz, que eu não gosto de dever para ninguém, não. Então, a minha conta tá paga. O que eu prometi, eu Tá paga. entreguei. Você já retornou aí o investimento que você teve, então isso daí também me deixa satisfeito. Óbvio que a gente está falando brincando, né? Porque acho que dá para quem se dedica, fatura, é irrisório o valor que é investido. Mas é mais para as pessoas que às vezes não começaram ainda, estão ali engatinhando e às vezes falam, pô, mas é muito dinheiro, né? Investir num curso hoje para mim seria impossível. Mas é aquele negócio, às vezes falta esse investimento para você impulsionar. E é por isso também que eu faço questão de sempre estar fazendo curso gratuito. Porque aquele que não pode pagar, ele também vai ter oportunidade. Óbvio, ele não tem acesso a tudo que a gente pode oferecer, mas ele já tem acesso a uma base que, se ele tiver vontade, com aquilo ali, ele já consegue bastante coisa. E aí, a partir Com dali, de certeza. repente, ele consegue fazer um caixa para investir nele. Não estou falando nem de mim, do meu treinamento, mas investir nele, de repente, um escritório melhor, uma roupa melhor para se vestir melhor, investir em livros para se capacitar também, e se for o caso também, investir no meu treinamento, em outros cursos bons que tem por aí, para poder efetivamente se dedicar e ser um bom profissional naquilo que ele está se propondo a fazer. Mas muito legal. Viane, muito obrigado pela sua participação aí. Eu adorei, tá? Um bate-papo bem, acho que bem agregador para quem está na advocacia. Eu acho que um papo que pode ter clareado a mente de muita gente, né? E eu queria que você desse o seu recado final aí. Primeiro, o que você espera para 2022? Já falo sobre isso. O que você espera para 2022? E hoje, o que você diria para quem está querendo começar na advocacia ou já começou, mas está naquele momento da fase difícil, que está meio perdido, que não sabe muito bem o que fazer? O que você diria para essas pessoas? Bom, o que eu espero para 2022? Espero muito trabalho, tá? Trabalho com rendimento, né? Porque só volume não pode ser, né? Então, que eu me capacite, que eu seja, que eu tenha mais consciência, que eu tenha muito mais a oferecer para cada um que bater na minha porta e pedir o meu auxílio profissional, tá? Que eu seja realmente cada vez melhor para poder exercer a minha profissão, tá? E lógico, como pessoa, na área pessoal, enfim. Aos iniciantes, às vezes o que eu vejo as pessoas, eles se apegam muito em pós-graduação, pós-graduação. Às vezes a especialidade ela não está só na pós-graduação. A pós-graduação ela pode te certificar, mas às vezes ela não te capacita. Então, para que eles prestem atenção em cursos, né? Um treinamento como esse, uma especialização como essa, porque às vezes vai dar muito mais ferramenta para ele começar, para ele se capacitar como um profissional diferencial, do que de repente frequentar um ano de uma pós-graduação. Então, é um caso, eu acho que é isso que tem que pensar, né? O que é bom para mim? O que eu quero? Tá? Então, e assim, está com tempo ocioso? Estude. Estude. Escolha as pessoas que realmente têm a ver com a sua profissão, com o seu trabalho, né? Pessoas que apresentam resultados bacanas. Estude, assista lives, né? Tem tanta coisa, acho que a pandemia trouxe isso de bom para a gente, né? Tem tanta coisa disponível, é só querer. É Exatamente. só querer. E sempre, é uma hora de aula, alguma coisa vai servir para você. Sempre vai. Sempre. Tem alguma coisa que você não sabe, que, puxa, olha aquilo que a pessoa me perguntou e eu respondi errado, sabe? Então, estude, não desperdice seu tempo, tá? E é legal, Viviane, fazer só duas observações a respeito do que você colocou. Primeiro, a questão da pós-graduação. Muitas vezes, às vezes as pessoas não sabem, né? E eu posso falar porque eu já dei aula em pós-graduação. Não é nem que o professor não quer. Às vezes a própria universidade ela é engessada por um conteúdo programático que vem do MEC,
que não te permite colocar muita prática. E talvez, por isso que hoje, né, o mundo online, né, os cursos, os treinamentos, lógico que quando pessoas boas estão oferecendo, eles são muito mais agregadores, a meu ver, do que uma pós-graduação. Porque, por exemplo, no meu treinamento, eu vou falar o que eu quiser. Eu não tenho ninguém dando ordem em mim. O que eu devo falar? Eu vou falar naquilo que eu acredito, naquilo que eu já vivenciei e que eu acredito que pode também ajudar a outras pessoas terem resultados bons. Na pós-graduação, às vezes, a gente fica engessado. Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar uma ordem institucional que você fala, isso aí, você não mexe com isso daí, não. Isso aí é outra coisa. Eu não, eu posso falar o que eu quiser, de quem eu quiser, da forma como eu quiser, porque é meu. Eu tenho essa liberdade. E isso, inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu abandonei a carreira acadêmica, né, de universidade, porque a gente é muito preso, né? Tem que seguir um protocolo muito certinho. Eu não gosto disso. Eu gosto de ensinar do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que pode chegar a mensagem, do jeito que eu acho que as pessoas podem absorver aquilo ali e pode gerar resultado na vida das pessoas. E muitas vezes a pós-graduação, repito, não é nem por culpa dos professores, porque tem excelentes professores em pós-graduações aí, renomados, mas muitas vezes eles são engessados. E uma segunda observação nisso que você falou que é brilhante, é a respeito do estudo. Você está ocioso, você não tem cliente, você não tem trabalho, vai estudar, mas é interessante as pessoas entenderem que muitas vezes esse estudar não é direito que está faltando. Às vezes o que você precisa estudar é marketing para você ter clientes. Às vezes o que você precisa estudar é gestão de escritório para você aprender como é que gerencia. Você precisa estudar um desenvolvimento pessoal. Às vezes você não se comunica bem com as pessoas, às vezes você não é bem visto pelas pessoas. Então, assim, estudar hoje em dia a parte de anúncios online para você aprender a fazer o teu conteúdo chegar nas pessoas certas. Então, eu vejo assim, a turma do direito, e muito desculpa das universidades, infelizmente, eles são muito bitolados em que só tem que estudar direito. Gente, vamos estudar outras coisas, vamos estudar, vamos começar a identificar o que a gente precisa melhorar e estudar aquilo dali. Vendas. Quem é advogado estuda vendas? Pouquíssimos advogados estudam vendas. Por que não, no tempo ocioso, faz o teu planejamento. Eu tenho 1 hora por dia, eu vou estudar um dia inventário, outro dia eu vou estudar marketing, outro dia eu vou estudar vendas, outro dia eu vou estudar gestão de escritório, outro dia eu vou estudar sobre empreendedorismo, outro dia eu vou estudar sobre desenvolvimento pessoal. É isso aí que vai te fazer um profissional diferente. Então, eu acho que isso que você colocou é muito importante. Está ocioso, vai estudar. Agora, cuidado com o que você estuda, porque tem muito gênio aí que não consegue fazer nada, porque só estuda e esquece que tem um mundo fora do direito e que você precisa conviver nesse mundo, não é verdade? Verdade. Só, sem querer te interrompendo, mas já te interrompendo, era só isso que eu queria, para não esquecer. Não, tudo bem. Então é isso, eu queria agradecer, professor, a oportunidade, né, desse bate-papo, essa troca aí de informações, e foi aí muito bacana, obrigada pelo convite, e sigam esse professor, sigam, porque vale a pena, gente, de verdade, viu? Muito Obrigado, obrigada. Viviane. Eu que agradeço o convite aí, você ter conseguido aí encaixar um horáriozinho para a gente conversar. E como eu falei lá no início, né? Essa conversa ela é boa para inspirar. Eu acho que o objetivo maior é esse. Porque assim, não sei, mas eu tenho muito disso, que eu falar é uma coisa. Quando outras pessoas falam, parece que soa diferente. Eu falar, você precisa estudar. Às vezes a pessoa fala, ele tem um treinamento, ele quer que eu compre o treinamento dele para eu poder estudar. Agora, quando vem alguém e fala assim, estuda, não importa o que, mas estuda. Quando vem alguém e fala, olha, você pode cobrar em honorários e inventários, você ganha bem atuando em inventários, é diferente de eu falar. Eu acho que assim, é mais isento, vamos colocar assim, pelo menos da minha cabeça. Então, é uma inspiração. Às vezes a pessoa vê e fala, caramba, se ela pôde, por que eu também não posso, né? Se ela consegue, por que eu não consigo? Porque assim, tem muita gente que falaria assim, mas eu não consigo porque eu moro em São Paulo. São Paulo é grande demais, eu nunca vou conseguir. Mas tá aí.
Eu estou aqui na frente de uma pessoa que mora numa mega metrópole, que poderia estar chorando, porque, mas a advocacia não dá. Em São Paulo tem muito advogado, tem os grandes escritórios, não tem condição. Mas não, ela está aqui mostrando. Não importa o tamanho da sua cidade, se ela é grande demais ou se ela é pequena demais. O que importa é a sua vontade de vencer, de fazer o que precisa ser feito e procurar sempre dar o seu melhor. Eu acho que essa é a grande mensagem que fica, né? Inclusive, falando nisso, depois eu vou te chamar lá no WhatsApp, que eu tô com uma pessoa que pediu indicação aí eu já vou te passar, tá? Olha, obrigada. Eu não sei qual é o caso, mas aí eu já te passo lá. Porque eu costumo dizer, eu não atendo fora aqui do meu estado. Então, quando aparece gente de fora, eu procuro direcionar para os meus alunos. Então, eu coloco, olha, me fala de onde você é, eu sou de tal lugar. Tá bom, vou achar um aluno aí e vou te indicar. Óbvio, são pessoas, né, da minha confiança que eu vou poder saber que não vai fazer nada de errado. Sim. Viviane, mas combinado. Muito obrigado pela sua participação, pela generosidade em contribuir aí com a gente. E você sabe que pode contar comigo, a gente vai se ver sábado, né, na mentoria. Espero que você esteja presente lá. Se precisar de alguma coisa, a gente vai estar à disposição. Sim. E conte comigo, tá? Nós estamos juntos aí nessa e cada vez tentando crescer mais, ajudar mais pessoas e fazer aí o Brasil um Brasil diferente, um Brasil que é baseado em educação. Eu acho que essa é a palavra-chave, tá bom? Obrigado por contribuir com tudo isso. E obrigado pela confiança também. Tá bom? Obrigada, viu? Gente, obrigado a todos aí também pela participação. Lembrando, hoje à noite tem live, tá? Às 8h15, horário de Brasília. Hoje nós vamos falar sobre os documentos, a relação entre os documentos que você vai solicitar do cliente e os honorários que, de repente, ali você pode ganhar ou perder só por conta desses documentos. Então, ficam todos convidados aí, inclusive a Viviane. E a gente se vê à noite. Gente, muito obrigado. Valeu pela participação de vocês, pela presença, por prestigiar aqui o nosso bate-papo. E contem comigo também. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, doutora. Obrigada. Bom dia.